Então, você vai fazer alguma pergunta? Eu vou fazendo perguntas para a senhora. Então tá. Então, vamos começar com como escolher o tema do meu TCC. Vixe, Maria, é uma coisa difícil para o aluno escolher o tema do TCC. Na verdade, eu acho que é a tarefa mais difícil no início do projeto. Por quê? Porque esse aluno, ele não tem a menor ideia do que vai dar um projeto de pesquisa, né? Então, eu tenho aqui algumas dicas para escolher legal o tema do TCC. Como é que a gente pode fazer? Uma dica boa é dar uma olhada em outros trabalhos de TCC e outras dissertações para verificar o que está sendo feito no momento, o que está sendo pesquisado ultimamente. E lá no item de sugestão para trabalhos futuros, geralmente tem algumas ideias para a gente. É sinal de que alguém fez algum trabalho e aí de lá ela não conseguiu fazer tudo, mas ela já sabe que tem algumas coisas que ela deveria ter feito e não fez. Então, essa é uma ideia prática muito boa. Uma segunda ideia, uma segunda dica é você pegar. Bom, primeiro, antes de escolher o problema, escolher o tema. Como que a gente escolhe o tema? O tema é uma coisa mais geral, enquanto o problema é um pouquinho mais específico. Então, o ideal é escolher primeiro o tema para depois se debruçar no problema. Então, esse tema, a gente pode escolher assim, ó. O que que eu gosto? O que que eu gostaria de me aprofundar? Então, seria isso. Poderia, por exemplo, eu gosto de polímeros biodegradáveis. Ótimo, então meu tema é polímeros biodegradáveis. Aí, dentro dos polímeros biodegradáveis, eu vou ter que descobrir um problema. Por quê? Porque nós somos resolvedores de problemas. Então, a gente tem que descobrir um problema que está tendo na pesquisa atual e para isso tem que fazer uma revisãozinha da literatura, ou seja, tem que pegar os últimos trabalhos que foram pesquisados na literatura e verificar nesses trabalhos o que já foi pesquisado, o que falta pesquisar, que problema que você vai resolver. E aí é o título do seu projeto. Quando você descobrir qual é o problema, aí você descobriu qual vai ser o título do seu projeto. Tem mais alguma ideia, prof, para resolver esse negócio do tema? Tem sim, tem sim. Se você está na pós-graduação, ou mesmo no trabalho de conclusão de curso, tem os possíveis orientadores ali do seu departamento, né, ou do seu colegiado do curso, e esses professores, eles já trabalham com algum assunto em especial. Então, dá uma olhadinha na lista de professores, nas linhas de pesquisa do seu curso, e lá você vai talvez se identificar com algum tema, com alguma linha de pesquisa, e aí vai lá, conversa com esse professor para ver se ele tem alguma ideia, porque o professor, quando está fazendo a pesquisa, geralmente ele tem um monte de ideia, e aí você conversa com ele para verificar se ele tem algum projeto para você. Isso é muito comum. Uma outra dica é se você participar de congresso ou de iniciação científica ou de congresso de pesquisa, por exemplo, congresso da Associação Brasileira de Polímeros. Lá naquele congresso, todos os trabalhos relacionados com polímeros vão estar sendo apresentados. Então, as últimas pesquisas dos pesquisadores do Brasil todo vão estar sendo apresentadas nesse congresso. Então, lá é um ambiente de muita troca de experiência e onde a gente tem a possibilidade de ter vários insights. Então, você está assistindo uma apresentação de alguém que fez um trabalho com uma outra coisa. Gente, isso daqui pode dar um projeto, porque eu posso fazer essa mesma coisa, só que aplicada
para o meu caso em específico. Então, é lá que a gente tem ideias, né? Eu gosto muito de participar de congresso. Esse ano, por exemplo, nós vamos sediar aqui em Joinville o Congresso Brasileiro de Polímeros. Eu estou fazendo parte, eu e outros pesquisadores, da comissão organizadora. Então, seria muito interessante, se você deseja trabalhar com polímeros, quer fazer um mestrado ou doutorado, participar desse evento, porque daí a gente vai discutir tudo que está sendo desenvolvido em pesquisa, tanto no Brasil quanto no mundo, porque vem pesquisadores de fora também trazer alguns temas atuais de pesquisa, tá bom? Então é isso. Então, o que mais? Vamos lá. Essas são algumas ideias, né? Quando a galera tá começando o TCC, quais são as principais dificuldades que eles podem vir a enfrentar e como conseguir ultrapassar essa barreira? Identificar a dificuldade e conseguir resolver ela sozinho ou com o auxílio de alguém, e quem que pode auxiliar? Bom, uma dificuldade que eu vejo é quando ele está escrevendo mesmo, ele começa a escrever, ele senta na frente do computador, passa a tarde inteira e não tem ideia, não sai uma linha. Como fazer isso? Né? Então, essa é uma dificuldade. Como que a gente pode resolver esse problema? Tá. O professor, o mentor, ele pode sentar com o aluno para iniciar, por exemplo, a primeira parte do projeto de pesquisa. Estou dando um exemplo, projeto, é a justificativa. Então, o professor vai lá e senta com o aluno, ele já tem então um tema, ele já tem um problema para resolver, ele já tem então essa ideia do projeto, né? Então, agora ele precisa botar no papel. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai fazer uma contextualização inicial, claro, tudo com base na literatura, porque a literatura vai dar o alicerce para essa pesquisa, né? Então, ele vai fazer uma contextualização para colocar o leitor a par daquilo que ele está falando. Depois, ele vai direto para o problema, vai contar qual é o problema que ele está enfrentando. Ele tira da cabeça dele? Não. Ele tira da literatura. Ele tem que ler alguns trabalhos antes, recentes, né, de artigos científicos, de pessoas que já tentaram resolver esse problema de alguma forma, mas ainda não esgotou esse assunto. Então, aí ele traz o problema, aí ele traz uns 3 ou 4 pesquisadores que já estudaram esse problema, e aí o pesquisador ele já tentou resolver esse problema, mas ele não conseguiu resolver tal coisa, tem essa vantagem, mas por outro lado tem essa outra desvantagem. O pesquisador B, por outro lado, ele tentou resolver esse problema de uma outra forma, assim, assim, assado. E aí coloca essas referências. E aí a última parte dessa justificativa é você, então, qual é a sua contribuição? E tem que ser uma contribuição original, tem que ser uma contribuição nova. A sua contribuição é o objetivo do seu trabalho. Então, você vai finalizar essa justificativa com o objetivo do seu trabalho. E como que você pode ter alguém para te ajudar, né? Porque nessa hora não é fácil, né? Eu já passei por isso, eu sei como que é. Então, eu costumo fazer assim, eu sou professora de metodologia, né? Há 20 anos, e com os meus alunos eu costumo fazer assim, eu mostro algumas justificativas de outros alunos que tenham feito mestrado ou TCC, e eu mostro a estrutura, contextualização, problema, 3 ou 4 que resolveram esse problema, terminando com o objetivo do seu trabalho, que é a sua contribuição para essa pesquisa. Tem sempre que avançar.
E aí eu mostro para ele, peço para eles, né, os alunos, identificarem essa estrutura nos outros projetos, e aí eu falo, agora você vai tentar fazer um esboço. Claro que na primeira vez não fica tão bom, eu sei que não fica tão bom, mas é uma construção do texto, né? Essa construção eu faço junto com o aluno, por quê? Porque esse primeiro contato com a escrita científica é onde que ele vai travar realmente. Então, quando eu ajudo o aluno, ele faz primeiro, tá? Daí eu só consigo ajudar depois que ele já tem alguma coisa escrita, porque daí eu vou ver onde que ele tá com problema. Então, eu vou ler aquele texto com o aluno, junto com o aluno, em voz alta. Nessa leitura, a gente já vai evidenciar os problemas de vírgula, de ponto, de concordância e já vai corrigindo o português, né? Aí, eu vou lendo esse trabalho com o aluno e eu vou mostrando para ele, ó, aqui, esse pedaço aqui, você não acha que poderia fazer tal coisa? Aqui, o que você quis dizer com isso? Eu não entendi. Mas será que não era bom você colocar aqui uma referência da literatura para embasar mais o seu trabalho? Aqui, talvez, nessa parte aqui do problema, você poderia colocar as estatísticas, né? Se você trazer realmente uma solução boa para esse problema, quantas pessoas que você está ajudando lá, né? Quantas pessoas que você vai alcançar. Então, porque todo projeto é sempre ou uma melhoria da qualidade de vida, né? Geralmente a gente faz um projeto para desenvolver alguma coisa para ficar melhor para as pessoas, né? E aí o aluno eu vou construindo esse primeiro texto, que é coisa rápida, tá? É coisa de uma página, no máximo 2. E aí ele vai ganhando uma confiança. Aí tem algumas coisinhas para corrigir, ele tem que entender que sempre ele vai estar corrigindo alguma coisa, porque é sempre para o trabalho ficar um pouco melhor. Sempre tem, tá? Tem aluno meu que fala assim, eu não acredito que eu tenho que corrigir mais uma vez. Tem sim, porque você quer fazer uma coisa perfeita, porque você está trabalhando com aquele assunto, você vai ser uma referência para as outras pessoas naquele assunto. Então é isso. Então tem que parar com esse negócio de, eu não gosto de ser criticado. É tudo crítica construtiva. A gente não faz nada de modo que a gente vai humilhar alguém, tudo, né? Então tem que parar um pouquinho com isso, aceitar essas críticas, porque são ensinamentos para você conseguir escrever melhor. Então, esse feedback inicial, ele é muito importante e a gente faz por etapas, tá bom? Porque qual que é a angústia do aluno? Eu escrevi a minha justificativa, mas eu não sei se tá boa. Eu precisava de um feedback, né? De uma correção. Eu precisava de saber do professor se aquilo tá bom. E às vezes o professor fala assim, quando você terminar, você me manda que daí eu corrijo. Puxa, isso daí é a morte para o aluno. Por quê? Porque se ele não está conseguindo nem começar, como é que ele vai terminar? Então, o que eu falo? Vai fazendo por etapas. Faz a justificativa, vamos sentar junto, a gente lê essa justificativa, vai melhorando e aí você vai ganhando confiança. E quando você vê que a sua justificativa foi arrumada, foi corrigida e ela tá linda agora, e você compara a tua justificativa inicial, o teu esboço, com aquele trabalho que foi elaborado com um pouquinho mais de cuidado, mais com as referências, com a correção, e aí você vai aprendendo a fazer esse esquema aí. Então você termina a justificativa e aí pronto, você venceu uma etapa.
E isso cria confiança na pessoa. Então aí você vai para a próxima etapa, que é escrever os objetivos desse projeto. Dentro dos objetivos, a gente tem objetivo geral e os objetivos específicos. Então, os objetivos seria uma segunda etapa para a escrita do projeto. Por quê? Porque às vezes na hora da gente escrever os objetivos, ou seja, o que é objetivos, né? É o quê? O que você vai fazer de forma sucinta, não é o que você vai fazer e como e por quê. É o quê? Na justificativa, você vai escrever o porquê você vai fazer, qual a importância desse trabalho. Lá nos objetivos, você vai ter um objetivo geral, que é o que você vai fazer, sempre no infinitivo, e você vai ter os objetivos específicos, que são como você vai alcançar o passo a passo para você alcançar o objetivo geral. Então, nota que o objetivo geral, ele é muito parecido com o título do projeto, enquanto os objetivos específicos se assemelham mais à metodologia. Se esses objetivos específicos tiverem um prazo para serem realizados, por exemplo, eu vou fazer tal coisa até 3 meses de projeto. Daí essa outra coisa aqui eu vou fazer até 6 meses. Essa outra coisa eu vou fazer até 1 ano. Então, é como se você estivesse subindo uma escada e o primeiro degrau é o primeiro objetivo específico, o segundo degrau, o segundo objetivo específico e assim até sucessivamente, até alcançar o topo da escada, que é o objetivo geral. Eu acho que essa é uma forma muito prática de explicar o que são os objetivos. Para perguntar para a prof, a gente levanta a mão. Então, vou mostrar a mão aqui para não interromper. Mas vamos lá. Você comentou aqui dos prazos, né? E o aluno que tá assim, estourando todos os prazos. Aí ele fica desesperado, porque ele tá com a corda no pescoço, né? Exato. Então, não adianta, porque se o aluno vai me procurar faltando 1 semana para entregar o TCC, é difícil fazer milagre, né? Porque eu não escrevo o TCC para o aluno, eu ensino o aluno a escrever. Então, aqui não adianta achar que a gente vai escrever o TCC para o aluno, a gente vai fazer junto, isso sim. Pega lá na mão, vem cá, senta aqui, que eu vou te ajudar. Isso sim. Mas se aí o aluno for atrás do mentor ou do orientador, né, em cima do laço, daí não vai dar tempo para que ocorra essas internalizações, né, para que ocorra essa absorção, porque isso é um processo. Então, ele vai construindo cada etapa e assim ele vai ganhando confiança e vai aprendendo. Pode uma coisa que é interessante observar dos meus alunos é que eu ensino às vezes uma vez. E depois eu percebo, puxa, agora ele está fazendo tudo do jeito que eu ensinei e eu não tenho mais nada para corrigir. Olha só, meu último aluno que defendeu a dissertação, eu não corrigi nada. Por quê? Porque ele fez 5 anos de iniciação científica comigo. Quando ele foi fazer o mestrado, eu já estava careca de corrigir os possíveis, né? Melhorar o texto dele, os possíveis errinhos que ele estava cometendo. E aí a pessoa aprende, depois ela anda sozinha, ela aprende. E aí é muito melhor você ter essa conquista para você, porque daí falar, não, fui eu que fiz, fui eu que escrevi isso, eu só precisei de um pouquinho de um empurrãozinho, mas fui eu que fiz. Então, era isso, você perguntou? Isso. Ou eu saí fora? Não é isso, porque muitas vezes os alunos, né, eu vou usar uma frase que eu não gosto muito, porque se trata muito de crenças individuais, mas é aquela coisa, brasileiro deixa quase tudo para a última hora, né? E eu acredito, eu
já passei por essa fase do TCC. Já também. E eu lembro muito bem que eu não deixei para a última hora, mas eu lembro que eu tinha pouquíssimo tempo para fazer. Às vezes a pessoa trabalha e realmente não dá tempo, né? Mas aí é importante o mentor, por quê? Porque daí ele já sabe tudo que o aluno vai enfrentar. Então ele já é tipo como se ele já fosse arrancando as pedras do caminho. Então o tempo que ele vai levar para fazer com o mentor é muito mais rápido e é certeiro, porque daí depois é só ouvir elogio, né? Exato. Então, qual a diferença, no teu ponto de vista, de professor e orientador e de mentor É bem pra esses diferente. projetos? Porque o orientador, ele vai orientar nos mínimos detalhes quanto ao projeto mesmo, quanto à ideia do projeto, né? E aí, se tem algum erro conceitual envolvido ali, isso é questão do orientador, né? O mentor, ele vai trabalhar em outros aspectos mais amplos relacionados com o projeto, mas vai trabalhar na forma, no conteúdo também, mas ele vai auxiliar. Isso aqui, ó, são os objetivos do projeto, eu vou te ensinar a fazer, é assim que faz. Mas quem vai definir esses objetivos é você com seu orientador. O mentor, ele não interrompe esse processo de orientação, ele ajuda. Ele também auxilia o aluno em outros aspectos que ele está tendo problema. Vamos supor, problema de procrastinação, que é muito comum. Então a pessoa vai largando para depois e aí o mentor ele cobra. Tem uma semana, tem a mentoria, mas tem coisa para fazer, não é assim? Então o aluno ele tem que também se dedicar. Então ele vai ter uma tarefa, sempre vai ter alguma tarefa para entregar, daí na mentoria a gente corrige. É assim que eu trabalho, né? É um diferencial meu. E tem outros professores que trabalham de outra forma, com aula gravada, mas o meu método, que foi testado ao longo desses 20 anos, é trabalhar junto com o aluno e construindo junto com o aluno. Ele vai ganhando. Se aqui tiver algum aluno meu assistindo, né? Vai poder falar que é assim que a gente trabalha, né? Vai poder falar, puxa, a professora Ana me ajudou tanto, hoje eu tenho domínio, estou fazendo doutorado. Tem uma aluna que defendeu o doutorado semana passada. Gente do céu, que felicidade a minha, que felicidade. Ela só viu elogio. Então a gente até começa a chorar, porque fica emocionado de ver como o aluno cresceu, como ele se desenvolveu. E isso é tipo como se fosse para mim poder participar disso, é tipo poder ajudar esses alunos a alcançarem os seus objetivos. Desculpa, fiquei um pouquinho emocionada porque eu lembrei dessa aluna. Tá tudo bem. É tipo como se fosse assim o meu propósito mesmo. Eu acho que eu nasci para isso. A Michelle Fischer tá falando, sim, é assim mesmo. A Michelle foi minha aluna também, ela fez um trabalho fantástico. Hoje ela está fazendo, acho que é mestrado em outro canto, mas tá sempre aqui, ó, no meu coração. E é muito bom a gente saber que ao longo desses anos, todos os alunos, de certa forma, que passaram pela tua orientação, eles têm um lugarzinho no teu coração, isso é muito importante. E como mentora, né, falando como uma pessoa de fora que vê você trabalhando, esse é um diferencial extraordinário para um mentor. Porque quando o mentor ele coloca as pessoas que ele está ali ajudando, colaborando no coração, que ele realmente ele se importa com essas pessoas, é um diferencial extraordinário, porque sai do campo do eu só tenho mais um cliente. A pessoa deixa de ser um cliente, a pessoa começa a fazer parte da família. Começa a fazer parte da família. Quantos finais de semana, feriado, que eu sentei aqui nessa mesa com algum aluno tentando terminar o trabalho,
ajudando, auxiliando, fazendo gráfico, que o aluno fica desesperado, né? Chega uma hora que ele fica desesperado, ele precisa desse auxílio. E às vezes o orientador não faz por mal, não. Mas às vezes o orientador, são muito ocupados e aí eles não dão aquele feedback no tamanho que o aluno quer, né? Aquele feedback mesmo, né? Às vezes ele dá uma olhadinha, dá uma dica ou outra, mas ele não senta no fim de semana, né? Não convida o aluno, não, vai lá em casa que eu vou te ajudar, a gente vai terminar isso. Então, isso é importante. E olha que interessante isso. É mais um diferencial que você tem. De estar ali próximo ao aluno. Ó, vai lá em casa sábado, vamos fazer acontecer. E eu já tive inúmeros relatos que você passou sábado, passou domingo, passou madrugadas. Madrugada também. Ajudando alunos. Então, como mentora, isso é um baita diferencial para as pessoas que estão ali contigo. Esses anos de orientadora, né, me fizeram ter essa experiência. Eu sei como trabalhar com eles, né? E às vezes é engraçado. Às vezes é mais para psicóloga. Às vezes é mais para psicóloga. Às vezes ele só quer conversar, sabe? Ele quer só... Ah, ficou bom o seu trabalho. Vai, continua assim. E aí só você falar isso. Eu li o seu trabalho e corrigi os errinhos ali de português. Às vezes é bem pouquinha coisa. Ah, que bom. Agora eu já fico mais tranquilo, né? Já está corrigido, eu já ganho segurança. Então é isso que o aluno quer. O aluno quer esse feedback, né? E então acabo virando todos meus amigos, né? A gente sai, às vezes, para tomar cervejinha, também, que a gente precisa disso também, essa parte social, e viram todos amigos. Eu tenho amigos aí por todo o Brasil, né? Fazendo o doutorado, ou mestrado em outro lugar, ou pós-doc, ou dando aula, e isso é gratificante. E deve ser muito bom olhar e saber que indiretamente e diretamente você está contribuindo com muitas pessoas através desses alunos, né? Dessa galera que saiu das tuas turmas, que você orientou, e estão por aí elaborando N projetos e tantas coisas boas para o mundo. E fazendo pós-doc, às vezes no exterior. Então, a gente fica orgulhoso, né? Eu fico bastante orgulhosa dos meus alunos, né? E às vezes não vai, não continua, mas tá tudo bem. Tem um aluno, meu primeiro aluno de iniciação científica, o Newton, se estiver assistindo a live, eu acho que não, porque ele não está no meu Instagram. Ele não quis mais, ele virou músico e tá tudo bem. Tá tudo bem. Importante é a pessoa ser feliz com o que ela faz. Ah, sim. E eu vou falar uma coisa aqui de coração. Toda vez que eu ouço a Ana falando dos alunos, ela se emociona, é porque realmente ela ama o que ela faz, ela vê o propósito de vida dela nisso. E não é por acaso que ela tá indo além das fronteiras que ela estava e agora começou a atender com as mentorias para colaborar cada vez mais com outras pessoas de fora, né, Ana? Eu fiz algumas mentorias no ano passado e no início desse ano, algumas pro bono, tudo para testar esse método, né? E tem dado muito certo. Tem dado muito certo quando algum aluno fala: eu terminei o TCC, defendi, deu tudo certo. Escutei isso essa semana. Isso é muito bom. Então é muito bom esse feedback. Então, ano passado, eu passei, depois da pandemia, né? Acho que todo mundo, passei por um período assim,
Tá, mas eu já cheguei até aqui, e agora? Eu já atingi meus objetivos, eu já alcancei meus sonhos, o que é que eu vou fazer a partir de agora, né? Não sei. Então eu passei por essa fase de pronto, já alcancei meus objetivos e agora eu tô meio sem rumo. Não sei se alguém já passou por isso, mas tá. Daí eu comecei a frequentar alguns cursos, né? Cursos ali de inteligência emocional, de empreendedorismo e tal. E aí minha chavinha começou a mudar. Por quê? Porque daí eu encontrei pessoas que estão numa outra vibe, fazendo outras coisas, desafios. E para mim essa mentoria se tornou um desafio. É como se eu tivesse traçado um outro objetivo para minha vida, que daí dá mais sentido para aquilo que a gente está fazendo, né? Então, como é que eu fiz? Não sei se vocês já ouviram falar do Ikigai, né? Ikigai é onde você descobre qual é o propósito da sua vida. Vem dos japoneses, eu acho. Vem dos japoneses? Deixa eu confirmar aqui, já falo. E aí esse Ikigai, eu achei bem difícil fazer, inclusive, você tem que pensar naquilo que você gosta de fazer, com aquilo que você faz bem e aquilo que o mundo precisa. E aí, quando você faz a intersecção de tudo isso, você descobre qual é o seu propósito. Então, isso daí foi uma chave, foi uma mudança para mim. Por quê? Porque eu fiz o meu Ikigai, só que, o que aconteceu? A gente não costuma se autoconhecer, a gente não costuma olhar pra gente, olhar para dentro, né? E aí eu comecei a me interessar muito por esse negócio de autoconhecimento, de inteligência emocional, comecei a fazer esses cursos, e aí eu percebi, é isso aqui mesmo. Então, é o que você ama fazer, em que você é bom, pelo que você pode ser pago e o que o mundo precisa. Então eu fiz e deu isso daí, essa mentoria. Foi o resultado do meu Ikigai. Por quê? Porque tem a ver com a paixão, né? Eu tenho paixão por aquilo que eu faço. Eu sou boa naquilo que eu faço, eu tenho paciência, eu tenho empatia, isso é importante, né? Tem a ver com a vocação, eu acredito que eu tenho a vocação, tantos anos estudando, né? E fazendo a mesma coisa e tal, então tenho bastante experiência. Tem a ver com a profissão, que a gente todo mundo precisa trabalhar, né? E tem a ver com a missão, né? Então, esse negócio de missão, né? Foi uma coisa que eu parei para pensar. E aí foi engraçado, porque eu percebi que eu estava meio sem objetivo. E aí isso daqui para mim se tornou o meu próximo objetivo a ser alcançado, que é um desafio, né? Por quê? Porque eu tenho pavor de fazer vídeo. E aí encontrei essa pessoa fantástica, que é a Thaís, que vocês não estão vendo, mas em breve verão. Eu vou chorar. Eu encontrei a Thaís num congresso, não foi um congresso, foi um evento chamado Mulher Brilhante. Mulher Brilhante. É isso aí, da Kenia Gama. E aí foi dali que surgiu essa ideia. Porque eu estava querendo ver outras coisas. Por quê? Porque quando você já chega naquilo que tu traçou, é legal para renovar você procurar um outro objetivo. E para mim, o que era um desafio? Por que é um desafio? Não é um desafio fazer a mentoria em si. Fazer a mentoria em si é tranquilo, que é isso que eu sempre fiz. O desafio para mim é esse Instagram, esse negócio da bio. Esse negócio de paleta de cores, nunca me preocupei com isso, né? Eu nem posto quase nada no Instagram, então fazer os posts
Esse negócio para mim é novidade, então estou estudando todas essas questões. O que mais é um desafio para mim? A questão da gestão, a questão do marketing, a questão do tráfego. Tudo isso para mim é um mundo novo que eu estou aprendendo e tá tudo bem. Assim como os teus mentorados, eles passam pelo processo de fazer o TCC, eles estão ali aprendendo, tudo é um processo, né? E eu também preciso de mentoria. A mentoria é importante, a Thaís é minha mentora. Ai, eu falei seu nome. Thaís é minha mentora e ela é novinha, tá? Tem 29, né? 29. Eu tenho. Eu não vou falar a minha idade, mas ela tem 29, ela é bem mais novinha que eu, mas ela tem uma experiência fantástica. Então, por que a gente tem mentor, Thaís? Por que a gente precisa do mentor? Porque normalmente quando a gente precisa de ajuda, a gente não sabe a quem recorrer. Então, a melhor pessoa a quem a gente pode recorrer é alguém que já passou por esse caminho. Alguém que já trilhou isso. E é muito bom quando a gente encontra alguém que já trilhou isso várias e várias e várias vezes. Né? Por quê? Porque quando alguém já trilhou várias e várias e várias vezes, ela tem maior know-how. Isso. Né? Porque quando a pessoa, por exemplo, dirigiu uma vez o carro e ela vai dirigir a segunda, ela vai pegar... O negócio fica mecânico, Exato. Né? Só que você... No automático. Isso. Com o passar do tempo vai no automático. Só que na primeira vez que ela vai dirigir, ela pegou uma estrada fácil, e na segunda ela vai pegar uma estrada difícil, ela não vai saber tão fácil ajudar essa pessoa que tá nessa estrada difícil. Então é muito bom pegar um mentor que tem um know-how maior. Então, no caso da mentoria da Thaís, que eu tô fazendo, é para colocar esse negócio da mentoria em prática. Como ela já fez vários lançamentos, várias campanhas, já tá 9 anos, né? Você falou? 9 anos. 9 anos, né? Fazendo isso tudo. Ela já sabe tudo que precisa fazer. Então, Ana, vai lá. Eu vou na sua casa gravar os vídeos com você, né? Ai, eu tô muito chorando. Tá tudo bem, tá tudo bem. Sabe o que é? Eu sempre falo. Quando a emoção ela não cabe no peito, ela sai pra fora. E tá tudo bem, porque é um processo. É um processo. Tudo é um processo. Não deve ter ninguém assistindo, né? Já entrou e saiu um monte de gente aqui. Deixa eu ver quantas pessoas. Nesse exato que momento. vergonha. Não tem ninguém nesse exato momento. A gente não precisa deixar gravado. Mas passou aqui a Lu Correia Cunha, Flá Souza Rosa. Deixa eu ver quem mais. Não dá pra ver, não consigo ver. São pessoas que eu não conheço, que eu acho que provavelmente a Michelle Fischer. A Michelle foi minha orientada. Solange Kegel. A Solange é minha tia. Não, minha cunhada, casada com meu irmão. Ecoção Pesquisa. Tá, isso daí é uma empresa, acho. Várias pessoas passaram por aqui. De aluno foi a Michelle, então. Então é isso. Eu tô nessa nova empreitada. Na verdade, eu tô fazendo tudo que eu já fazia antes, eu só inseri uma tarefa nova, né? Então eu fiz aquelas mentorias individuais, até para ver como que eu vou fazer. Deu certo tudo, todo mundo já entregou TCC, artigo, foi um artigo, é um artigo de TCC, outra que foi para escrever a dissertação, nessa fase lá da qualificação o aluno fica bem nervoso, foi para TCC e para escrever, uma foi para escrever projeto, então eu atuo nessas frentes todas. O projeto, o TCC, a dissertação, artigo, mestrado, doutorado, enfim, o problema que o aluno está tendo na área acadêmica, isso daí que a gente ajuda. Às vezes ele tem problema de procrastinação, então a gente sabe como dar dicas, né, para não procrastinar. Nossos cachorros estão desesperados para entrar aqui na live.
E aí, às vezes, tem problema da pessoa ser muito perfeccionista, Thaís. Porque a pessoa que é muito perfeccionista, ela faz, mas ela acha que nunca tá bom. E eu sou um pouco perfeccionista, por isso que do meu receio também de fazer os vídeos. Porque eu faço vídeo, daí eu olho e falo, ai, não, tô feia, não vou postar. Quando faz vídeo aparece bem o nosso rosto, né? Daí que a gente vê, nossa senhora, já tô cheia de ruga, né? Então tem que perder um pouquinho esse medo, né? Então agora eu vou contar o segredo. Ah, Faça o vídeo sem conseguir olhar pra câmera, da forma que a gente tá fazendo aqui. É o segredo. por quê? Porque daí Pra tu não se ficar enxerga. nervosa. Não, eu tô falando com você e eu nem tô me preocupando que tá gravando. Que ótimo. Mas tá natural, né? Exato. Então. E é isso que a gente quer. Não, é assim, eu tô me imaginando como se eu estivesse dando aula pra ti. Tá tudo certo. Você tá fazendo pergunta e eu Tá tô tudo respondendo. Então, daí assim, essa semana eu tô cheia de coisa, mas tudo bem, faz parte. Continuo dando aula, continuo orientando, né? Beleza. Agora eu ganhei um projeto para fazer uma empresa, de um edital da FAPESC, Mulher Mais Tech, então tô nessa empreitada também, isso para mim também é novidade, fazendo os cursos lá do Sebrae. Eu tenho que aprender esse negócio de gestão, né? Isso daí era uma coisa que eu tinha mais fraca, né? O bicho de 7 cabeças. Que eu tô tentando desenvolver e tá tudo certo. A gente sempre tem alguma coisa que a gente não é tão boa assim. Tem uma coisa que uma amiga minha fala, que não dá pra ser boa em tudo, porque senão... Não dá pra ser boa em tudo, Senão né? a gente atrapalha também a E concorrência. a pessoa que é boa em tudo, ela é chata, né? É verdade. Perfeita demais, é verdade. chato. Então, tem sempre que ter uma imperfeiçãozinha, que a imperfeição é linda e a gente pode trabalhar para melhorar essa imperfeição, não tem problema. E aí, então, tô nessas frentes, esses desafios, isso tá me dando um gás porque agora eu já tenho outras metas, né? Então, a minha meta agora é fazer essa mentoria dar certo, né? Escalar um pouquinho mais. Não vou fazer em grupo ainda, mas eu pretendo abrir minha agenda, alguns horários, porque agora tem um pouquinho de recesso, né? Não é muito tempo, mas eu vou estar com um tempinho a mais. E abrir alguns horários nessa agenda para fazer um diagnóstico junto com o aluno, né? Com o acadêmico, para tentar resolver esses problemas. Geralmente ele tem algum problema para resolver e a proposta é que eu tenha essa solução. Então vou conversar com os acadêmicos para ajudar, né, a resolver esses problemas, né? Então é isso. Então se você tiver tá escrevendo lá o seu projeto, o seu TCC e tal, e tiver precisando de ajuda, eu posso sentar e conversar, pode me mandar um direct ali, a gente marca um Teams, um Google Meet, alguma coisa assim e conversa. Aí é isso. O que mais tem? É isso. Mais alguma dúvida? Várias, mas o tempo tá corrido porque eu a tenho senhora aula. tem aula. Nós vamos agora pro seu escritório, porque nós vamos elaborar as atividades da semana, que o prof também tem exercício de casa para fazer. Eu vou parar a live agora. Nem acredito que você gravou uma live, oh meu Deus. Vou encerrar agora.